Na paisagem anfitriã, teremos à esquerda o magnífico Morro São João. À direita, as ruínas de uma ponte conhecida como Ponte Velha. E na linha do horizonte, a majestosa capela de São João Batista, na foz do rio São João. Todo esse visual é complementado pelo balé das gaivotas e os barcos de pescadores, ancorados na margem do rio. Devido à sua privilegiada posição geográfica entre rio e mar, a cidade tem espaço territorial limitado em seu núcleo urbano comercial, oferecendo ao visitante várias opções entre restaurantes, lojas de conveniência e dia a dia, além de pousadas no centro da cidade ou próximas à praia. Para começar nosso passeio, vamos ao modo bem interiorano, pela praça da cidade. Toda a cidade de interior era projetada a partir de sua praça central. As ruas principais da cidade convergiriam a ela. A praça em que estamos data do século XIX e é uma justa homenagem ao poeta Casimiro de Abreu e título de um de seus livros, As Primaveras. A praça ainda mantém um pouco daquele jeitinho de coisa do interior. Coreto, o busto de Casimiro de Abreu, árvores, jardins, enfim, a praça da cidade. Em frente à praça e às margens do rio São João está a Casa de Cultura Casimiro de Abreu. O aspecto arquitetônico da casa sofreu algumas alterações com o passar do tempo, mas ainda assim podemos admirá-la com a mesma emoção do passado. Como pode ser observado em algumas fotos antigas expostas na casa, infelizmente sem data de registro. A casa era um trapiche que pertenceu a José Joaquim Marques de Abreu, pai de Casimiro de Abreu. Ele chegou ao Rio de Janeiro em 1829 com 22 anos, vindo de Portugal. Trabalhou 5 anos no comércio de madeiras, adquiriu experiência e resolveu estabelecer-se no Vale de São João, região rica em madeira de lei. Teve armazéns em Lontra, Correntezas e no Arraial de Barra de São João, todos às margens do rio São João. Do trapiche, no Arraial, exportava-se madeiras e produtos agrícolas para o Rio de Janeiro. Em 1835, uniu-se a viúva de um amigo patrício recém-falecido, senhora Luísa Joaquina Neves, que já era mãe de um garoto. 1 ano e meio após a viuvez, nasceu Maria Joaquina, e logo mudaram-se para o trapiche em Barra de São João. O imóvel tinha a área central como depósito e uma lateral como moradia com quartos de alcova, para melhor protegerem-se dos fortes ventos da região. E outra lateral, sem quartos de alcova, tinha instalações para os escravos.
Em 4 de janeiro de 1839, nasceu Casimiro de Abreu, e em 3 de dezembro de 1843, sua outra irmã, Albina Teresa. Em 1845, o pai de Casimiro de Abreu já era o 13º fazendeiro mais importante da região. Tal posição social media-se pelo número de escravos que se possuía, variando de 100 a 10. Em 1850, Casimiro de Abreu, com 11 anos, vai continuar os estudos em Nova Friburgo, no Instituto Frise, em regime de internato. Nesse mesmo ano, seu pai compra a fazenda em Indaiaçu, hoje Casimiro de Abreu, e também separa-se de sua mãe, que volta a morar em Correntezas, com os familiares. Casimiro de Abreu vai estudar no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que trabalha em escritório de amigos do pai e mantém contatos com literários da cidade. Com 14 anos, é exilado para Portugal por imposição paterna, na insistência de fazê-lo comerciante e sendo avesso às inclinações literárias do filho. As paisagens da cidade do Porto não importavam. Canções do Exílio, um dos livros de poesias lá escritos, tinha como alvo a pátria, o amor de sua mãe e saudades do lar. Vamos ouvir 2 trechos de 2 poemas. Canções do Exílio. Não amo a terra do exílio, sou bom filho. Quero a pátria, o meu país. Quero a terra das mangueiras e as palmeiras tão gentis. Lisboa, 1855. Minha mãe, da pátria formosa, distante e saudoso, chorando e gemendo meus cantos de dor, eu guardo no peito a imagem querida do mais verdadeiro, do mais santo amor. Minha mãe. Por isso eu agora na terra do exílio, sentado sozinho com a face na mão, suspiro e soluço por quem me chamava, ó filho querido do meu coração. Minha mãe. Lisboa, 1855. Em 1856, com 16 anos, Casimiro de Abreu retorna ao Trapiche, no Arraial de Barra de São João. Sua volta ao lar, a grande emoção com que entrou na casa que o viu nascer, rever os quintais em que brincara, tornam-se efêmeras alegrias porque volta a trabalhar no Rio de Janeiro. Em compensação, frequenta as rodas literárias, sociais e prazerosas da cidade. Em 1859, deixa o escritório para acelerar a edição de As Primaveras. O aparecimento de As Primaveras sinaliza um desses acontecimentos pungentes que emocionam multidões. Seu autor, com saúde frágil, vivendo o desengano do amor em espécie, cultivando-o platonicamente, sem atrativos nos conceitos de beleza e mergulhado no grande amor materno, possuindo tamanha sensibilidade em suas folhas poéticas, fez com que muitos de seus contemporâneos dirigissem-lhe palavras que ungiam como bálsamo em sua enfermidade, que asfixiava-lhe as mais ardentes aspirações. Em 1860, vindo do Rio de Janeiro para a fazenda em Indaiaçu,
presencia a morte do pai. Em junho do mesmo ano, volta para o Rio de Janeiro, quando agravam-se os sintomas da tuberculose. De lá, em busca de cura e na esperança de amenizar a implacabilidade do mal, vai para Nova Friburgo, em 24 de julho. No dia 3 de outubro, volta para Indaiaçu. No dia 11, dita seu testamento. Bastante enfermo, as folhas de suas primaveras já não suportam a dor e 7 dias depois, rodeado de parentes, tendo recusado a extrema unção por considerar-se livre de pecados, falece com a cabeça reclinada sobre o colo da mãe, aos 21 anos. No dia seguinte, no final da tarde, é sepultado no cemitério da Capela de São João Batista, ao lado do Pai. Na imensidão infinita do céu, ficou a lembrança daquele dia pranteado somente nos cânticos do mar, que em ondas batem nas pedras e nas areias da praia ao lado da capela. O mar, que foi sua inspiração para o poema Deus, escrito em 1858. Eu me lembro, era pequeno e brincava na praia, o mar bramia e erguendo o dorso altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento, que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior que o oceano ou que seja mais forte do que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos. É maior do que o mar que nós tememos. Mais forte que o tufão, meu filho. É Deus. Naquela época, era hábito queimar pertences de vítimas de doenças contagiosas. E talvez pelo fato de suas duas irmãs já estarem morando em Portugal, pouco se tem sobre o poeta enquanto acervo pessoal na casa que morou no arraial de Barra de São João. A partir do seu falecimento, o imóvel ficou abandonado até ser vendido, revendido e no espólio do último comprador em 1937 foi arrematado por Bernardo Gomes, um bem-sucedido homem de negócios, também nascido em Barra de São João. Ele reformou a casa, doando-a para a prefeitura para servir de casa de cultura. Reformou também a Capela de São João Batista, construiu o Grupo Escolar Santa Maria e plantou diversas árvores na rua Beira Rio. No entanto, o descaso com a preservação histórica, arquitetônica e cultural levou o imóvel ao abandono e quase ruína, servindo de moradia a outras famílias. Em 4 de janeiro de 1957, 119 anos do nascimento de Casimiro de Abreu, um decreto estadual cria a Casa de Cultura Casimiro de Abreu, sendo tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1963 e novamente reformado até 1974. Saindo da casa de Casimiro, deixando-nos levar ainda pela emoção restante, ficou para trás o imóvel, e à nossa frente a rua Beira Rio, com casas e árvores seculares que no abrir de seus galhos proporcionam um aspecto de túnel do tempo.
Passear na beira-rio é unir lazer com a sensação de serenidade e lirismo. Estando à sombra de uma árvore, admirando o céu e o distante Morro São João, na outra margem do rio. O rio já foi navegado por colonizadores e outros viajantes, como os que traziam pedras preciosas de Minas Gerais. Na época, os indígenas chamavam-no de Rio Peruíbe. Na vila de Barra de São João, um trecho da beira-rio era a principal rua do comércio. Nos anos 40, apanhava-se água proveniente das fontes no Morro São João em bicas instaladas ao longo da beira-rio. Na maioria das casas era água de poço. Em 1940, uma estrada que saía de Cabo Frio, passando por Campos Novos, iria até Rio Dourado, localidade de Casimiro de Abreu. Inaugurada em 1942, estava sendo construída para passar trem. Entretanto, a linha férrea chegou só até Campos Novos, e Barra de São João já tinha até estação de trem. Com a interrupção da obra e a continuidade da estrada, a ponte para trem passou a servir para carro. Conta-se que uma parte da ponte caiu após passar um caminhão. Outros dizem que foi um carro, mas com certeza foi de madrugada, e aquela ruína virou atração turística. Na beira-rio, na vila de Barra de São João, o único armazém era o do Sr. Serafim e também o único a ter rádio. O Hotel da Maria era o ponto de hospedagem, inclusive para serviços de correios. As cartas eram depositadas em uma caixa, levadas até Rio Dourado, e de lá trazia-se outra remessa. A primeira agência de correios de Casimiro de Abreu data ainda dos tempos de Indaiaçu. A casa de Casimiro de Abreu era moradia tipo invasão, e o acesso à vila era por balsa na área atrás da casa. O carnaval já era bastante animado naquela época, quando a iluminação nas casas ainda era a querosene e lampião, indo até o sol raiar. Um dia, colocaram um gerador que fornecia iluminação das 18 horas até meia-noite. A luz elétrica chegou em 1955. Parte do praião tem quiosques, iluminação e calçamento. A vegetação silvestre alonga-se por toda a extensão de areia. Uma areia de cor amarelada, típica das areias monazíticas da região, proporcionando no conjunto um pouco do seu aspecto rústico, com as salsas da praia. No praião, acontece o Réveillon da cidade. Na alta temporada e no carnaval principalmente, o praião transforma-se no maior salão de festas a céu aberto, repleto de foliões que divertem-se com segurança e toda a infraestrutura ao som de blocos e trio elétrico. Durante o dia, eventos localizados animam as horas até a noite chegar e a folia continuar. O praião é uma longa faixa de areia que vai desde a Capela de São João Batista até a Praia da Tartaruga, em Rio das Ostras. Estamos em frente ao mar e agora vamos caminhar para a direita e conhecer a Capela de São João Batista, onde Casimiro de Abreu e sua irmã Albina Teresa foram batizados. A Capela de São João Batista foi construída sobre um promontório na foz do rio São João, e séculos de história brilham sob a luz do sol nas águas do rio e do mar. Com a extinção das capitanias hereditárias a partir de 1548, violentas lutas vão sendo travadas contra a invasão de estrangeiros e domínio dos índios tamoios, da nação Tupi. Uma missão de jesuítas parte de Cabo Frio rumo ao norte, passando pelo rio São João. Um grupo de colonos, da Sesmaria de Campos Novos, fixa-se na margem esquerda do rio, ergue uma capela em homenagem a São João Batista e assim originou-se o arraial de Barra de São João. Geminado à capela está o pitoresco cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que guarda o túmulo de Casimiro de Abreu.
frontão triangular da capela tem logo abaixo 3 janelas retangulares com arcos abaulados e vidraças quadriculadas. E o portal da capela também é em arco abaulado. Do lado esquerdo, ergue-se pequena torre terminando pouco acima do frontão triangular com arco campanulado. Nos 4 lados da torre, os 4 arcos plenos retangulares guardam o sino magnificamente ornado com requinte artístico e as inscrições Barra de São João. No interior da capela podemos admirar a singeleza dos tempos coloniais. 2 púlpitos laterais de onde faziam-se as pregações, o belíssimo lustre central e o coro da capela. O altar possui a imagem de São João Batista do Carneirinho. Vamos então continuar nosso passeio agora pela Rua São João. Logo encontramos outra praia formada pelas águas do rio. A Rua São João é um reduto arquitetônico da cidade. Repare os telhados das casas, o colorido das fachadas e os detalhes de acabamento. Os recursos disponíveis na época e as condições da nova terra foram criando com o passar do tempo as casas típicas coloniais, entre outras de aspecto urbano rurais. No final da Rua São João, estamos novamente na Praça As Primaveras e ao lado de nós, a Igreja Matriz da Sagrada Família. Vale lembrar para a visitação a Igreja de Nossa Senhora das Graças, numa rua próxima ao Praião, da qual sai a procissão de São Pedro, padroeiro dos navegantes, e onde ocorre também as festividades, com shows e barraquinhas. O entardecer na beira-rio é um dos mais belos da região. As águas calmas do rio refletem os tons avermelhados do céu, com o imponente Morro São João ao fundo. Um vulcão extinto, com 800 metros de altura, dando assim o toque de classe ao belíssimo e grandioso momento. Chegando em Casimiro de Abreu, a antiga fazenda em Indaiaçu, que pertenceu a seu pai, visite a Casa de Cultura Estação Casimiro de Abreu. No centro da cidade, a Praça Feliciano Sodré tem jardim, lago, ponte arcada, chafariz e é ponto de encontro. Fica em frente à Igreja Nossa Senhora da Saúde, padroeira da cidade, e na praça acontece a festa em sua homenagem no mês de agosto. A 5 quilômetros da cidade de Casimiro de Abreu, nossa primeira parada é o Poço Pai João, à esquerda, no trajeto da continuação daquela estrada Serra-Mar que ficou lá em Rio Dourado. No Poço Pai João, você tem uma área de piquenique, banho de ducha natural e uma pequena queda d'água que forma um lago, tudo cercado de muitas árvores. E chegamos à Barra do Sana, divisa de municípios. Para a esquerda, acima, uma outra queda d'água com 20 metros dá para saber onde fica só pelo barulho das águas, conhecidas como cascata. Assim foi o nosso passeio, entre o mar, um rio e a região serrana de uma cidade turística inesquecível.